Eu tinha perdido tudo e mentalmente, psicologicamente estava bastante, enfim, abalado. Mas nesse processo também eu fiquei pensando, Juliano, tudo bem, tu errasse, foram erros, aconteceu isso e aquilo, mas espera aí, eu não posso pensar só que eu errei. Eu morei a bordo por 4 anos, eu naveguei um bocado na região catarinense e naveguei depois até Vitória no Espírito Santo, subindo com as frentes frias, tudo foi um sucesso, menos aquela parte do naufrágio. Então, não é só a parte do fracasso que eu tinha que, a mim mesmo, me relembrar dos sucessos. Né? Então, todo esse processo eu tive que passar, né? E tentando voltar a navegar, tentando buscar um meio, e não encontrava, entende? Então, eu fui morar numa barraca acampado na Ilha Grande, trabalhando, vendendo passagens de escunas, de turismo. Volta e meia eu subia numa escuna e navegava um pouquinho. Tentei trabalhar aqui, ali, lá, enfim, no meio náutico, não encontrava espaço, porque eu imaginava um carimbo na minha testa, que eu imagino que não, na verdade não existia, era coisa da minha mente. Na minha mente estava escrito assim, náufrago, na minha testa. Então, onde eu fosse, estava escrito náufrago. Entrava numa marina procurando trabalho, com o carimbo de náufrago na testa, e eu não achava trabalho nessa área. Mas um dia, lá em Angra, rodando por lá, buscando uma via, um caminho, eu cruzei com o Wilfredo Schirman. E eu já tinha conhecido o Wilfredo porque eu conversei com ele na época lá em Santa Catarina sobre o meu projeto de educação ambiental e tal. Ele foi receptivo e ele disse, olha, Juliano, está coincidindo que eu vou levar o meu barco, o Aissô, para o Rio de Janeiro, de Angra para Rio de Janeiro, e eu vou precisar de alguém lá para acompanhar as obras, um marinheiro. Está no ar o primeiro episódio de 2026. Feliz Ano Novo a você que está sintonizado ou sintonizada no Maré Sonora. Começa agora, então, o podcast número 227. Meu nome é Marina Guedes, aqui do podcast Maré Sonora, e hoje eu converso com uma pessoa, eu vou apresentar o nome completo dele, mas muito provavelmente eu imagino que a galera conheça só por uma dessas 3 palavrinhas, então. Então, Vladimir Juliano 3, seja muito bem-vindo aqui ao Maré Sonora. Muitíssimo obrigado, Marina. É um prazer estar aqui, conversar contigo. Faz tempo que a gente se conhece, né, assim, à distância, mas é a primeira vez que estamos realmente conversando. Me sinto mais próximo agora. E eu falei Vladimir Juliano 3, mas a galera te conhece como Juliano Veleiro Tupã, é verdade? Como é que é? Eu achei até curioso que você falasse essas 3 palavrinhas, né? A primeira palavrinha me parece mais um palavrão. e, e como eu cresci desde pequeno em casa, sempre me chamavam de Julinho, Julinho e Juliano. Então é como eu me sinto mais familiarizado e mais me identifico mais. E acho uma palavra mais sonora, enfim. Sempre me apresento como Juliano, porque eu cresci desde de pequeno. Mas na escola me chamavam de Vladimir, em alguns outros ambientes também, enfim. Mas geralmente o pessoal me conhece como Juliano mesmo. E esse sotaque é catarinense? Sim, sim, não dá para negar, né? Não dá para disfarçar. Uma vez catarinense, sempre catarinense. Apesar de que eu já saí de lá faz bastante tempo, mas eu sou de Blumenau, de Santa Catarina, e a razão, tá aí a razão do meu sotaque. Eu fiquei pensando antes, como a gente só se conhece assim por redes sociais e acompanha, né, as travessias, as experiências aí.
Eu não tinha escutado você falando, e aí eu falei, será que ele é da Sim. Bahia? Eu sei que você mora na Bahia, mas eu falei, será que ele é da Bahia? Então eu fiquei curiosa, daí eu vi Blumenau e falei, então é isso, tá explicado. É. Bom, mas então, pelo visto, você não conhece meu documentário, porque no meu documentário eu falo bastante, né? Justamente, E... foi no documentário que eu tive essa certeza. Eu falei, eu Ah, vi. bom, entendi. Aham, claro. Mas a gente vai falar um pouquinho desse material. Sabe que eu tenho um guru, o anjinho da guarda aqui do Maré Sonora, que tem nome e sobrenome. Você conhece ele muito bem, o Fábio Tosi, que que é um querido, e me falou, Marina, eu sei que você vai falar com o Juliano, tem essa história, tem que falar com ele. Eu falei, Fábio, sensacional. Ele me liga, de vez em quando ele faz umas participações especialíssimas aqui, me ajuda na condução das conversas. E ele me falou de uma experiência que ele presenciou, que ele estava perto de você há mais de 20 anos aí. Eu queria começar por aí, Juliano. Se você puder resgatar essa experiência que foi. Nossa, eu fiquei muito impressionada quando ele me falou. E o que você relembra assim de forte? Se você puder comentar um pouquinho desse Você naufrágio deve aí. estar se referindo, justo, ao naufrágio, né? Que foi quando eu conheci o Fábio Tosi, que aliás é realmente uma pessoa encantadora, né? O Fábio, inclusive, por coincidência, eu vou me encontrar com ele amanhã, que eu estou aqui em Salvador, ele chegou aqui em Salvador também, que ele vai trabalhar no barco dele, colocar ele na água, o Quarupi, né? Que está no estaleiro do Belove. E eu conheci justamente o Fábio, que é uma pessoa, enfim, que é encantadora e admirável. Eu conheci o Fábio em Vitória, foi em 2004, exatamente, eu lembro bem o ano, o mês, foi em setembro de 2004, no Yacht Clube de Vitória. E eu lembro, assim, a essa distância de tempo, justamente porque foi logo depois do meu naufrágio, né? Que é um momento marcante e tão marcante que eu sei exatamente o dia que eu naufraguei, o mês, o ano, e infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é o tipo de experiência que marca bastante, né? Então a gente registra, inclusive, a data. E eu conheci o Fábio logo em seguida, que eu estava indo no Yacht Clube de Vitória, foi, acredito que uma semana depois do naufrágio, ele estava retornando de uma expedição para a Ilha da Trindade, que também não foi assim ele não estava ali num momento, digamos, de glória, de sucesso, porque apesar da expedição para a Ilha da Trindade, eles estavam retornando sem ter conseguido alcançar o objetivo. Então estavam um pouco tristonhos também. Mas quando souberam da minha história, eles ficaram bastante aliviados, porque apesar de não terem pisado na Ilha da Trindade, eles não tinham perdido o barco, não tinham naufragado, tinha sido Nossa. só uma navegação bastante dura. Mas, enfim, eu passei por essa péssima e dura experiência, né? Que foi uma experiência, inclusive, bastante, assim, não foi um naufrágio, assim, porque às vezes a gente pode naufragar numa marina, né? O barco vai para o fundo, o barco pode naufragar amarrado numa poita porque rompeu um registro, enfim. Mas no meu caso foi um naufrágio realmente dramático. E foi também uma lição, né? Porque com esse acidente, o que eu fiz, assim, dentro de mim, eu passei por um processo bastante intenso de reviver mentalmente tudo o que aconteceu, para tentar entender o que aconteceu, né? Para entender quais foram os meus erros, o porquê que aconteceu, como que aconteceu e tal. Então, imagino que a esse ponto você queira saber mais detalhes, né? Então, eu posso contar um pouco sobre como é que foi? Por favor, Juliano, por favor, fique à vontade. Quando ele comentou assim E rapidamente, eu falei, nossa, eu fiquei muito impressionada, porque foi super assim.
inesperado, né? O contexto lá, saindo, enfim. Exato. Então, eu já estava vivendo, era um barquinho pequeno, né, um Aldei 23 pés, realmente um barquinho bem pequeno, mas eu estava morando a bordo dele há praticamente 4 anos, tinha feito já um bocado de aventuras na costa catarinense, entre Porto Belo, Florianópolis, vai e vem, São Francisco do Sul, retorno e tal. Estava com um projeto de educação ambiental, sendo que tinha desenvolvido e trabalhado em cima disso, buscando recursos, Lei Rouanet, etc., patrocínio, muita coisa aconteceu, levamos o barco dentro do shopping center, em busca de patrocínio, enfim, muita coisa que não cabe aqui, enfim, mas que, resumindo a história. Eu depois começamos eu e minha companheira, da época que morávamos junto a bordo, começamos a subir a costa sul do Brasil, e fomos a São Francisco do Sul, Paranaguá, passamos lá por dentro do Canal do Varadouro, né? Saímos em Cananéia, e de Cananéia fomos a Santos, e no percurso fazendo o trabalho de educação ambiental, apresentando palestras nas escolas, falando sobre recursos hídricos, etc. Um trabalho muito interessante, chamado Projeto Água Viva. E fomos navegando desse jeito, chegamos em Paraty, e a gente já morando a bordo há alguns anos, tendo navegado, né, chegando longe praticamente, né, chegar em Paraty para nós foi um triunfo, foi maravilhoso, enfim, que lugar espetacular. Passamos um tempo ali, conhecemos navegadores de verdade, gente de peso, e fomos seguindo, chegamos em Vitória, coincidiu da nossa chegada em Vitória com o cruzeiro Costa Leste, do pessoal que ia subir a costa em direção a Recife para participar da Refém. Chamavam Cruzeiro Costa Leste na época. E nós nos juntamos ao Cruzeiro Costa Leste. Na verdade, alguns barcos, não era todo, eles não estavam indo todos juntos, era um pouco dispersa assim a flotilha, e alguns barcos pararam no Yacht Clube de Vitória. Na saída deles, nós decidimos partir juntos, que já estava o momento de a gente partir em direção a Abrolhos, e nos reunimos com o professor de vela do Yacht Clube de Vitória na noite anterior à partida, eu e mais 3 comandantes de outros veleiros, os outros 3 do Cruzeiro Costa Leste. Até então, até chegar ali, nós estávamos navegando só nós, era eu e a Denise, nesse veleiro Conquista, né, que era o OD 23. Mas então ali nos juntamos a essa flotilha, analisamos a carta náutica, o porto, como sair dali, o professor deu algumas orientações e decidimos, os 4 comandantes, de partir no dia seguinte de manhã cedo. De manhã cedo, e assim foi. Partimos de manhã cedo, não exatamente juntos, mas mais ou menos no horário previsto a gente estava partindo, e outros saíram mais ou menos em seguida, assim. Numa distância assim, de tempo, não lembro exatamente, talvez questão de 15 minutos, meia hora. O fato é que na noite anterior à partida, com esse professor de vela, nenhum dos 4 comandantes, e contando com o professor, nenhum dos 5 presentes lembrou de consultar, por exemplo, a tábua de marés. O que, para quem vem do sul e sudeste, não é lá tão significativa, né, a variação da maré, a gente até acaba esquecendo dela, né? Mas, a um certo ponto da costa, ela começa a ficar importante. A variação de maré é bem maior. Chegando em Vitória, a variação de maré ali já é, acredito, se não me engano, em torno de uns 2 metros, ou 2 e pouco, em dias de maré de lua grande, de lua nova, de lua cheia. Nós não lembramos de consultar, ninguém pensou nisso, consultar a tábua de marés. E a previsão do tempo dizia que estava passando uma frente fria, mas o fronte já tinha passado, era o final da frente fria, então o vento já estava diminuindo, mas embora ainda soprasse um pouco intensamente, não muito. Enfim,
decidimos partir no dia seguinte, partimos, e estávamos saindo, eu e Denise com o veleiro Conquista, partimos, o vento estava moderado, eu notei que tinha um bocado de ondulação, ainda dentro da Baía chama Baía de Vitória, eu acho, ali de Vitória, Tubarão, né? E botamos a proa em direção à ponta de Tubarão, exatamente como o professor tinha sugerido na noite anterior, com a proa em direção ao Tubarão, e o veleiro estava subindo e descendo, uma ondulação, mas a gente já tinha velejado ali um bocado, estávamos ali uns 40 dias, a gente estávamos nos sentindo tranquilos. E aí está o perigo, porque morando praticamente 4 anos a bordo, tendo navegado um bocado, mas ainda, na verdade, com uma experiência bastante limitada, né? A gente estava começando, na verdade, ainda. Não sei se estão ouvindo aí uma buzina de navio. Eu ia te perguntar o que era esse som no fundo aí. Eu tô no porto aqui de Salvador. Acho que é o navio de cruzeiro que está para sair. Enfim, aí o que acontece? A gente, de repente, nos deparamos com uma muralha de espuma. Mas assim, Marina, um espumaredo alto, efervescente, borbulhante, violento. E quando eu me dei conta, realmente ele já estava assim a quase ao alcance das mãos, entendeu? Estava muito próximo. Uma visão estarrecedora. Então, instintivamente, eu guinei um pouco, porque a gente estava de proa, né, para essa ondulação. Então, de repente, eu vi aquele espumaredo na minha frente, aquela ondulação já, aquela rompente, né, e eu guinei um pouco a proa para pegar de frente, tentar furar a onda, mas o pensamento que me veio em mente era assim, danou-se, né, quer dizer, não vai dar certo. Mas eu não pude fazer outra coisa, procurei enfrentar da forma que eu pude, que era de proa. Mas era uma onda bastante alta, não sei te precisar a altura, mas do ponto de vista onde eu estava ali embaixo parecia 6, 10 metros de altura. Lógico que não era isso, mas enfim, me parecia bastante alto. O fato é que, pegando a onda de proa, eu não vi mais nada. Nossa. Simplesmente o barco girou junto com a onda, eu não sei exatamente se de lado ou de frente, talvez meio de lado, meio de frente. O fato é que era barco girando, e eu tinha me passado também. Tudo passa muito rápido, no momento desse, na cabeça da gente, em uma fração de segundo, passam N pensamentos. E um desses pensamentos foi: eu não posso ser jogado para fora do barco. E eu me agarrei em algum lugar, eu estava no cockpit, eu não sei aonde que foi que eu me agarrei, mas eu me agarrei no barco e fui capotando junto com ele. E eu não via nada, só via o barco girando e espuma, o barco em cima ou embaixo, não sei o que, não sabia o que era em cima, o que era embaixo. Eu estava dentro de uma lavadora de roupa. De repente, o barco parou de girar e parou em cima de mim. De repente eu me toquei que tudo estava diferente e eu estava com água até o pescoço, com a cabeça fora da água, o barco por cima de mim, eu estava com a cabeça dentro do cockpit, quer dizer, exatamente no local onde eu estava antes, só que dessa vez tudo do avesso, né? Eu por baixo, o barco por cima e ele de boca para baixo. Formou uma bolha de ar. E eu, com a cabeça nessa bolha de ar no cockpit, pude então tomar conta da situação, ouvir, sentir os rumores, né, aquele barulho de naufrágio, o barco balançando, mas numa outra perspectiva, com o barco em cima, os movimentos se ampliando, aqueles sons, e então eu lembrei que tinha alguém comigo. A Denise estava dentro do veleiro, na cabine, e eu, nesse momento, pensei, eu vou mergulhar para tentar encontrar a Denise.
Quando eu mergulho, eu estou entrando na cabine pela gaiuta principal, tudo escuro, de repente eu sinto as mãos dela. Meio que nos encontramos no escuro ali, ela procurando a saída, eu procurando pela entrada, tentando encontrá-la, nos encontramos assim, eu senti as mãos dela, puxei ela em direção ao cockpit, e ela apareceu na minha frente assim, sabe, alguém que vem de dentro da água e a água escorre, aqueles olhos arregalados, né? Ela tomou ar, que ela estava lá dentro procurando ar, procurando uma bolha, um respiro, enfim. E então eu falei para ela, respira e vamos mergulhar novamente, vamos sair daqui de baixo. E em seguida nós mergulhamos os dois juntos e de repente a gente estava em cima do barco. Estou te contando assim, o tempo que eu estou contando não é exatamente o tempo que a coisa aconteceu, né? Foi tudo muito rápido. E apesar de parecer tudo uma eternidade, lá no momento eu não sei quanto tempo durou, mas me parece que foi tudo muito rápido. Então eu sei que nós mergulhamos para sair de dentro e de repente a gente, aliás, para sair de baixo, de repente estávamos em cima. Eu tenho a impressão que o barco desvirou, talvez até com uma certa violência, não sei se foi uma onda, uma outra onda, ou ele, pela força gravitacional da quilha, não sei. O fato é que ele desvirou, nós viramos juntos, e de repente a gente estava em pé, em cima do barco, no cockpit. Está acompanhando, né, o raciocínio. De repente, então, a gente está em cima do cockpit, e com águas pelas canelas. Nossa. Sabe? E de repente a gente pôde realmente ver, né, a coisa toda numa outra perspectiva, aí, sobre o céu, o barco estava ali, já não tinha mais mastro, e com água inundando boa parte dele, e em seguida ele começou a afundar sob nossos pés, a popa, afundando, e a gente foi caminhando em direção à proa, ele foi afundando a cabine, foi afundando a proa, por fim, o púlpito de proa foi afundando, segurando o púlpito de proa, Nossa. e ele foi decidido para o fundo. Aí eu tive que largar o barco. Enfim, e nós ficamos boiando na água, gelada de manhã cedo em Vitória, dentro da Baía de Vitória, de manhã cedo de inverno, e ela mal sabia nadar. Nossa. E foi tudo tão rápido que não deu tempo de pegar um colete salva-vidas, não deu tempo de pegar nada. Do jeito que nós estávamos, nós ficamos, quer dizer, roupa do corpo. E pouca roupa, quer dizer, estava com um macacão impermeável, uma camiseta, descalço e só. E foi tudo o que nós conseguimos salvar. Em volta, nossa, boiou, em torno da gente tinha coisas boiando, sabe, algumas defensas e algumas coisas assim. Então, como é que foi? Em seguida ela se segurou nas minhas costas e fomos nadando lentamente assim, em direção à costa, que não era distante. Eu não sei quanto tempo levou para chegarmos praticamente na costa, quando a gente estava quase botando a mão no costão rochoso, vem passando um barco da praticagem. Ele nos resgatou, embora a gente já estivesse praticamente na costa, nos resgatou ali, né, subimos a bordo e ele nos deixou, né, no Yacht Clube de Vitória. Então chegamos lá, e aí foi então só quando chegamos no Yacht Clube de Vitória que eu senti um frio tremendo, que até então eu não tinha sentido. Era tanta adrenalina, e foi só quando eu me senti realmente a salvo, foi que eu senti frio. E fomos em direção ao escritório do clube, paramos na frente, os dois, não sei se era o gerente do clube, quem era, e eu disse, bom dia, o cara respondeu, bom dia, eu disse, nós naufragamos. Nossa. E o cara respondeu para mim,
E daí, o que tu quer que eu faça? Eu disse, eu não sei, eu nunca naufraguei na minha vida antes, é a primeira vez. Eu não sei, eu só sei que eu naufraguei e estou aqui. Estamos aqui vivos, enfim. E aí Nossa. depois, uma série de... Não vale a pena entrar em detalhes, mas isso foi de forma mais breve possível. Um resumo Não, dessa experiência. e o nome do veleiro, né, era Conquista. Fiquei pensando, eu Conquista. falei, nossa, que viagem, né? Você naufragar um veleiro que chama Conquista, e eu fiquei, É. me impressionou também isso, Juliano, quando eu estava lendo um pouquinho do que aconteceu em 2004, né? Isso rolou. Sim. Nós tínhamos um amor por aquele barquinho, sabe? Era um barquinho lindo, muito bem feitinho, um OD-23, né? Ele é um barco bem construído, bom acabamento, é sólido, é um barquinho bom. Um bocado de gente critica, mas eu achava ele um bom barco, que, enfim, quer dizer, se não tivéssemos dado uma mancada, o barco estaria navegando e nós fomos longe com ele, né? Então, é um barquinho que funciona, um barquinho, e ele não era de bolina retrátil, como a maioria dos OD-23, ele era de quilha fixa. E o de quilha fixa, eu acredito que ele é um pouco mais navegador, ele orça melhor, ele é um barquinho, sabe? Era um bom barco. O problema não era o barco, foi o erro de navegação e não ter consultado a tábua de marés. Depois nós percebemos que foram alguns erros, né, que nós cometemos, né? E Juliano, um deles foi não ter, assim, a carta náutica, olhando ela, uma carta bem detalhada do porto, a gente percebe que o fundo, ah, na carta consta como que um cordão de pedras no fundo, que normalmente se pode passar por ali. Nós passamos várias vezes ali no período que a gente permaneceu em Vitória, velejamos ali, e normalmente não é um problema passar por ali. Lógico, é um problema passar nas condições em que nós passamos, com maré baixa, bastante baixa, com bastante ondulação. E aí realmente é uma temeridade, uma coisa que não deve nunca acontecer. uma rápida pausa para você pegar um copo d'água, um cafezinho e aproveitar também para te lembrar, se você estiver gostando desse programa, eu te convido a seguir o Maré Sonora no Spotify, no YouTube ou então onde você costuma escutar os nossos programas. A gente volta então com o bate-papo de hoje. Juliano, você hoje tem o Tupã, né? Que é um barcaço também, pelo que eu já vi nas fotos. Como é que foi? Daí então conta um pouquinho essa sua vivência nos barcos. Você já fez várias travessias aí, já passou um tempinho aqui, eu estou sabendo aqui na Itália também, participou de um festival de viagens de aventura em Gênova. Nesse festival, Isso. já estou emendando uma pergunta na outra, hein? Aham. Nesse festival, você falou dessa história que você acabou de contar para mim e para os nossos ouvintes. Como é que foi? Conta um pouquinho da sua experiência aí nas Não, olha, embarcações. nesse festival eu não contei, Marina, sabe, porque na verdade eu tenho uma vivência, apesar de não ter começado criança ou tão jovem, né, eu comecei com cerca de 29, 30 anos, mas é uma vivência muito intensa e já vão aí algumas décadas, né, pelo menos 2 décadas e pouco, 2 décadas e meia de muito intensamente. Então, eu tenho bastante história para contar. e e para te ser sincera, o naufrágio não é uma história que eu conto muito. Muitas vezes me perguntaram e muitas vezes eu desvio desse assunto, não porque eu não tenho dificuldade de contar, mas é que eu conto assim certas situações em que eu me sinto mais à vontade, ou certas situações em que eu acho que vale a pena. Mas eu já fui procurado, por exemplo, até pela revista Náutica para contar e não aconteceu. Eu estava até contando, mas quando eu percebi que a pessoa que estava me entrevistando
era um lancheiro que não entendia nada do assunto, não estava entendendo o que eu estava contando, e achando que poderia depois virar uma coisa sensacionalista, que não contasse de forma, né, como aconteceu, enfim, ou pudesse, enfim, então, voltando à história dos barcos, o que acontece? Eu, depois dessa história com o Conquista, lógico, o Conquista foi o que foi possível comprar no momento. Lógico que na época, se eu pudesse ter comprado um Tupã, por exemplo, né, um barco mais importante, mais adequado, eu não teria dúvida, mas eu queria muito navegar e eu compramos o que foi possível. E era um pequeno barquinho de cruzeiro, enfim. Mas isso serviu de experiência, não só o naufrágio, mas os 4 anos passados com Conquista, as navegações que fizemos, a perda do leme desse veleirinho, a 20 milhas da costa em Paranaguá, que foi todo um perrengue, que só aí já dá uma longa história também, bastante incrível e emocionante. Tudo isso, né, me fez, e as minhas leituras, me fez criar na minha mente um tipo de barco com o qual eu sonhava. Né, um tipo de barco que fosse um barco de cruzeiro, de viagens, seguro, robusto, que me levasse para longe com segurança e autonomia. Então eu fui criando na minha mente esse barco imaginário com certas características. E depois do naufrágio, o que aconteceu? Porque eu só consegui entrar, eu só entrei no mundo náutico porque eu consegui comprar um barquinho. Eu não frequentava yacht clubes, eu não tinha acesso a marinas, a clubes, eu não tinha amigos, parentes, nada, absolutamente nada. Eu tinha acesso a livros usados. Na época, nem na internet, que estava começando, não se encontrava nada ou quase nada do assunto. Se podia acompanhar, depois começou a surgir alguns blogs com gente contando, né, viagens, por exemplo, o Veleiro Jornal, eu acompanhei as postagens deles contando a volta ao mundo, enfim, mas a gente, eram basicamente os livros, né, e então, com base nisso tudo, eu fui, aí como eu estava contando, eu não tinha acesso a esse universo náutico, que é muito restrito a certas partes da sociedade. Então eu só consegui entrar comprando um barco. No momento que eu perdi o barco, eu estava novamente fora. E eu, mesmo tendo naufragado, estando fora, eu procurava um meio de retornar, mesmo depois do naufrágio. Então eu ficava pensando, Juliano, tudo bem, porque eu passei uma crise depois, né? Uma crise muito profunda, muito difícil. Eu fiquei 2 anos assim, mais ou menos, no fundo do poço. Nossa. Eu tinha perdido tudo e mentalmente, psicologicamente estava bastante, enfim, abalado. Mas nesse processo também eu fiquei pensando, Juliano, tudo bem, tu errasse, foram erros, aconteceu isso e aquilo, mas espera aí, eu não posso pensar só que eu errei. Eu morei a bordo por 4 anos, eu naveguei um bocado na região catarinense e naveguei depois até Vitória no Espírito Santo, subindo com as frentes frias, tudo foi um sucesso, menos aquela parte do naufrágio. Então, não é só a parte do fracasso que eu tinha que, a mim mesmo, me relembrar dos sucessos. Né? Então, todo esse processo eu tive que passar, né? E tentando voltar a navegar, tentando buscar um meio, e não encontrava, entende? Então, eu fui morar numa barraca acampado na Ilha Grande, trabalhando, vendendo passagens de escunas e turismo. Volta e meia eu subia numa escuna e navegava um pouquinho. Tentei trabalhar aqui, ali, lá, enfim, no meio náutico, não encontrava espaço, porque eu imaginava um carimbo na minha testa, que eu imagino que não, na verdade não existia, era coisa da minha mente. Na minha mente estava escrito assim, náufrago, na minha testa. Então, onde eu fosse, estava escrito náufrago. Entrava numa marina procurando trabalho, com o carimbo de náufrago na testa, e eu não achava trabalho nessa área. Mas um dia, lá em Angra,
rodando por lá, buscando uma via, um caminho, eu cruzei com o Wilfredo Schirman. E eu já tinha conhecido o Wilfredo porque eu conversei com ele na época lá em Santa Catarina sobre o meu projeto de educação ambiental e tal. Ele foi receptivo e ele disse: olha, Juliano, está coincidindo que eu vou levar o meu barco, o Aissô, para o Rio de Janeiro, de Angra para Rio de Janeiro, e eu vou precisar de alguém lá para acompanhar as obras, um marinheiro. Puxa vida, caiu do céu. Então combinamos, coisa de, sei lá, 4, 5 dias depois, eu estava embarcado e fomos, eu fui com ele e mais um amigo dele, navegamos até o Yacht Club do Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? Com isso, eu voltei ao mundo náutico, ao mundo dos barcos à vela. Voltei, dessa vez ingressando no Yacht Club do Rio de Janeiro, onde já tinha estado com o Conquista, mas dessa vez a bordo do veleiro Aissô, acompanhado do comandante Wilfredo Schirman. Então eu entrei assim por uma porta, né, importante. E o Wilfredo me deu as orientações e foi embora. E eu fiquei cuidando do barco. Então eu trabalhei ali no barco dele por alguns meses. O barco foi colocado em seco, passamos uma reforma, depois foi colocado na água novamente, eu continuei trabalhando a bordo, levamos o barco para a Marina da Glória, eu continuei trabalhando a bordo, mas ele ia e vinha, volta e meia ele aparecia, ficava no final de semana e retornava para as atividades dele em São Paulo, etc. E eu era um marinheiro. Fiquei um período não muito longo trabalhando para ele, mas assim, naveguei pouquíssimo com ele, entende? Praticamente foi só isso. Até que acabou essa experiência, mas então dessa forma eu retornei para o mundo náutico e comecei, depois que terminou esse trabalho com ele, levou o barco para outro lugar e eu tive que procurar meu caminho. Então eu fiquei na região da Marina da Glória e prestando manutenção em outros veleiros. Surgiu então a oportunidade, meses depois, de um veleiro italiano que estava indo para a Europa, precisava de tripulação. Eu embarquei nesse veleiro, me candidatei, embarquei como imediato, então eu fui em direção à Europa, num veleiro de 57 pés, Beneteau, super equipado. O comandante não era o proprietário, mas ele era um comandante contratado fixo o ano todo, que levava o barco para lá e para cá conforme o gosto do armador. E fiz dessa forma, então, a primeira travessia oceânica, né, da minha experiência, e cheguei nas Ilhas Canárias. Então, bom, vou retornar à tua pergunta, com essas experiências minhas, eu fui criando, né, essa bagagem, pensando no barco ideal. Eu fui parar na Europa, muita coisa aconteceu, me casei lá, fui parar lá com essa viagem, né, navegando. Lá eu naveguei com outros barcos, encontrei pessoas que eu tinha conhecido em Paraty, naveguei com um casal lá de Barcelona, rodamos pelo Mediterrâneo. Aí eu conheci Martina nesse giro, que hoje é minha esposa, uma alemã que vivia na Sardenha. Então, lá eu naveguei em veleiros enormes do Yacht Club de Mônaco, veleiros clássicos de 90 pés de comprimento, sabe? E, enfim. Então, Marina, o que acontece? Eu pensei assim, eu gostaria de ter um veleiro que fosse marinheiro, robusto, que tivesse um leme bem robusto, que não quebrasse facilmente, como me aconteceu. Então, eu via muitos barcos modernos, assim, e me pareciam frágeis, sabe? Eu preferia, eu tinha uma ambição, um desejo de ter algo que fosse mais estilo clássico, mais robusto, entende como é? Mais confiável, assim, como estrutura, né? O que você achou dessa? Sensacional, né? Eu fiquei. Bom, eu tinha lido nessa. Eu vi, na verdade, o que eu achei sensacional, dentre outras coisas, o Tupã, ele tem uma. Tem muita palavra, você vai me desculpar, tem muita palavra que eu não sei a palavra em português, eu aprendi, junto com o italiano, meu marido é italiano, eu aprendi com ele as palavras em inglês. Então, eu tenho, por
por exemplo, plexiglass, que nem o Damian quando tinha, né? Aí eu fui Sei. buscar a Aham. definição vigia de acrílico. O Tupã tem. É isso. O Tupã Tem, tem. exato. É É. sensacional. Fala um pouquinho dessa É. O característica. Tupã, na verdade, ele é bastante parecido, assim como as características do Tupã são muito semelhantes às características do barco que eu tive anterior a esse, que era o Curumim. O Curumim era um barquinho de 27 pés, que apesar de pequeno, era realmente um barco de oceano. Por quê? Porque ele tinha características de um barco de cruzeiro de oceano, como um barco sério, ou seja, ele tinha uma quilha que era, não é assim como um apêndice fixado no fundo, como é muito comum nos barcos modernos, não todos, mas assim, talvez 90%, principalmente do que se vê no Brasil, são aqueles barcos de quilha estreita e profunda, que são fixados na parte de fibra, né, embaixo, fixados embaixo do barco com parafusos. Os barcos clássicos, sobretudo os mais antigos, eles são, assim, as quilhas são geralmente longas ou semilongas, e elas fazem parte do casco, elas não são um apêndice fixado embaixo, elas fazem parte da estrutura do barco. Aliás, eles são muitas vezes construídos a partir da quilha, a construção estrutural continua a partir da quilha, né? Então, o Curumim era dessa forma, era um barquinho clássico, ele tinha uma quilha, não era exatamente longa, era semi-longa, mas com pouco calado. E por que não era exatamente quilha longa, né? O long keel, como dizem, é, em espanhol, quilha corrida, né? Ele era semi-longa, ou seja, ele tinha a um certo ponto, a quilha, ela tem um corte, né? Ela corta assim, e vai para cima, para o casco, e depois ela continua no skeg. Depois tem um skeg que protege. O skeg é aquela proteção que protege o leme, uma proteção estrutural muito robusta que fica na frente do leme, né? Então era assim, tinha a quilha, uma separação do leme e tendo na frente o skeg. Assim era o curumim. Então, o leme do curumim era muito robusto, protegido por esse skeg, que não protegia só até a metade, como também é comum, protegia até lá embaixo. A parte mais embaixo, mais profunda do leme, também era protegida. Então, na verdade, ele era protegido contra redes, contra qualquer objeto flutuante, mesmo um encalhe acidental bateria a parte de baixo do skeg, protegendo o leme, entende? Então, é um leme muito protegido. Além de ser robusto, porque ele não é só o ponto de esforço no tubo do eixo, né? Que num veleiro moderno, o esforço sobre o leme se concentra todo nesse ponto da união do eixo com o casco. Todo o esforço se concentra ali e forma uma alavanca enorme, porque o leme profundo forma uma alavanca com muito esforço. Então a tendência tem uma certa tendência a se romper, o que inclusive é bastante comum. Um veleiro clássico não é dessa forma, ele é como uma porta atrás da popa, atrás da quilha ou atrás do skeg. Então ele tem uma fixação, um ponto de fixação em cima, um ponto de fixação no meio e outro ponto de fixação lá embaixo. Então é um tipo de leme muito robusto e muito seguro. O curumim era dessa forma e o tupã também é dessa forma. Então eu meio que me apaixonei por esse tipo de desenho, esse tipo de barco, porque me transmite segurança e porque eu acho muito mais adequado para longas navegações. O Tupã, na verdade, ele tem essas mesmas características, só que é um barco já de 47 pés, né, um barco bem maior, então ele tem muito mais volume interno, tem mais cabines, tem muito mais espaço para armazenar comida, equipamentos, água. No Tupã, só de água, eu levo 1 tonelada de água. Nossa. Nos tanques, estou falando só dos tanques, sem falar o que eu posso levar em galões de galões de água mineral de 5 litros, debaixo dos paióis, do pavimento, Aham. cabem uns 40 galões desses. Nossa, Então o que 40. eu faço? Eu costumo levar os tanques cheios, onde cabem 1.000 litros, só para água de uso, de serviço. Aham. Né, para cozinhar, para se lavar, para louça, enfim, essas coisas.
A água de beber, eu procuro usar água mineral que fica nessas garrafas. Então eu posso levar só embaixo dos paióis 40 galões de 5 litros, o que é bastante coisa, né? Então Sim. é um barco com bastante espaço, né, para armazenamento, e por isso, quer dizer, eu não preciso nem ter um dessalinizador. Não preciso, porque eu levo bastante água, o barco tem capacidade para isso, e me evita o problema. O dessalinizador, além de consumir energia das baterias, ele tem que fazer manutenção, ele está sujeito a falhas, tem que trocar, volta e meia, um filtro, um equipamento e essas coisas. Então eu também prezo muito, outra coisa é a simplicidade da embarcação, das instalações. Eu e mais, Marina, uma coisa interessante, já que você está perguntando sobre esse tipo de, né, os barcos que me atraem, enfim. A minha experiência com o curumim, que você deve ter visto no documentário, né, Gosto de Sal, eu atravessei o Atlântico, eu fiz uma viagem da Europa para o Brasil, né, nesse 27 pés. Como eu tive que equipar o barco com muita simplicidade, com recursos, né, financeiros bastante limitados, eu tive que optar por instalar o mínimo indispensável, certo? E quando eu falo em mínimo indispensável, é realmente o mínimo indispensável, sabe? Ou seja, eu tinha um GPSzinho desse portátil Etrex, as cartas náuticas, enfim, o VHF e pouco mais do que isso. Mas eu tinha tirado uma geladeira velha, colocado ali, eu fiz um tanque d'água de um lado, um outro tanque d'água no outro lado, bem no centro do barco, a parte embaixo. Então, me dava uma boa capacidade de armazenamento de água. Para esse barquinho, eu fiz um leme de vento, porque o leme externo na popa, além de ser robusto, tem essa outra possibilidade, essa outra característica positiva, que é a possibilidade de fazer um leme de vento artesanal. Eu já vislumbrava isso. Já quando eu botei o olho naquele barquinho, eu pensei, com esse barco, com esse tipo de leme, eu posso fazer um leme de vento. Eu nunca tinha feito, mas pelos meus estudos, eu acreditava que daria jeito. E na esperança que desse. Enfim, então eu fiz o leme de vento, preparei o veleirinho. Primeiro eu tive que restaurar o veleiro antigo de madeira, restaurei o veleirinho. Depois eu preparei ele para a viagem, fiz o leme de vento e parti. E o que eu devo te dizer com isso é, procurando ser muito sucinto, a viagem que eu consegui fazer com o curumim da Europa para o Brasil, nesse 27 pés, ela foi tão bem sucedida, em grande parte pela simplicidade que eu adotei na preparação do barco, entende? Pelo estilo de navegação que eu adotei e pela forma como eu preparei o barco, que na verdade eu não tinha certeza que seria certa, que daria tudo certo, que os preparativos estavam corretos. Eu tinha uma infinidade de insegurança e de medos, sabe? Mas o que eu percebi durante a viagem? Que os preparativos, as escolhas estavam funcionando. E mais, Marina, o que eu acho mais interessante disso tudo é que eu, com isso, com essa experiência, eu me identifiquei com esse tipo de navegação. Entende? O que eu quero dizer com isso? Eu tomei tal gosto pela simplicidade a bordo que hoje para mim é assim uma coisa sine qua non. Outro dia eu estava ouvindo a tua conversa aí no podcast com o Cabinho, que aliás o Fábio Tosi participou, né? O É, Cabinho é adepto também dessa linha, né, da simplicidade a bordo, né? Os é. barcos robustos e tal. E quase todos os navegadores, grandes navegadores, vão ter opinião parecida nesse sentido, pelo que eu tenho conversado, porque se torna depois com a experiência evidente que, lógico, a tecnologia está sempre se aprimorando e cada vez mais ela melhora, e eu não estou com isso desprezando a tecnologia, ela tem benefícios enormes. Eu tenho algumas tecnologias a bordo
que são muito importantes, né? E eu não abro mão delas, né? Mas até onde for possível navegar sem equipamentos complicados, eu prefiro, entende? Porque é um pouco difícil de explicar isso, mas, por exemplo, navegando com aquele 27 pés, com a maior simplicidade possível, eu estava desligado, desconectado de uma série de parafernálias que eu não tinha a bordo e que não me causavam problemas, porque eu não tinha que pensar, elas não passavam na minha cabeça, sabe? Coisas que eu naveguei em barcos complexos. A gente tem que ficar administrando gerador, baterias, isso e aquilo, o piloto automático, sabe? É muita coisa que tem que estar funcionando. Para que elas estejam funcionando, não é só a manutenção e o dinheiro todo investido em instalações e tudo, mas é o gerador que tem que estar funcionando, ou as placas solares, ou tudo junto. É muita coisa que a gente tem que estar administrando, controlando e de olho para que elas se mantenham funcionando. Porque o mais comum hoje em dia é um barco bem equipado, bem preparado, tecnológico, com piloto automático, isso e aquilo, e esquecem, por exemplo, de ter um leme de vento. O que acontece? É comum a pessoa ter um problema no piloto automático, né? Que é um equipamento eletrônico, e fica na mão. Sim. Vai ter um problemaço. Entende? Por outro lado, no Curumim, por exemplo, eu tinha um pequeno piloto automático que ficava sempre desligado, porque eu tinha meu leme de vento. O leme de vento nunca me deixou na mão. Nunca. E ele navegou, ele trouxe o barco desde a Europa até no Brasil. Foi 99,9% do tempo ele timoneando. Sem que eu me preocupasse com se está consumindo energia de bateria, se está funcionando ou não está. Com tudo desligado. Tudo desligado. O motor desligado por semanas. Eu não ligava o motor nem para carregar baterias. Uau. E tá com isso tudo desligado no meio do oceano, o barco navegando com autonomia, com funcionalidade, funcionando tudo o que tem que funcionar, que é aquele pouco que precisa funcionar, mas funcionando perfeitamente, e eu indo no rumo certo, é uma maravilha que não tem palavras para descrever. O resto é contemplação da natureza e da navegação, entende? É. É interessante, enquanto você falava, eu só lembrei dessa última viagem a bordo do Damian 2 pelo canal de Beagle, porque, assim, o Jerome também, né, essa história de simplicidade, mas ao mesmo tempo também a autonomia para saber consertar as coisas, né, é impressionante. Nossa, realmente é fantástico. Eu ficava vendo, assim, momentos de tensão, a gente tinha algumas pequenas surpresas e ele resolvia, falava, nossa, sensacional, né? Eu ficava assim, boquiaberta. Tem um conhecimento gigante, né, enorme, né, dos equipamentos e de manutenção e de tudo, né? É incrível, é incrível. Juliano, eu ia até te perguntar, achei ótimo que você falou dessa questão da simplicidade, né? Eu acho, você mantém também isso na tua vida, na Bahia, né? Vocês têm uma conexão muito forte com as questões sustentáveis, né? De ser autônomo em vários aspectos. E eu fiquei aqui pensando uma coisa, em relação... Até fiquei pensando, né? Vamos combinar de fazer um outro podcast com a temática de charter, né, dessa outra frente que você atua, né? Com charter, fazendo essas viagens com a galera para Noronha, fazendo a Refeno. Acho que a gente pode... Vai ser um prazer te ouvir, a gente pode fazer uma temática focada aí nessa atividade, mas eu fiquei com vontade, se você me permite mais uma pergunta para... Claro, quantas... Diga lá. Assim, você é uma prova viva de superação, né? Assim, no que rolou na tua trajetória aí. Como é que você vê a navegação aí no Brasil, essa coisa da galera se preocupar com muita tecnologia, com muito treino, muito preparo? Como que você vê isso, essa galera nova aí fazendo uma porrada de curso, fazendo coisa online
E a outra pergunta final, né, junto com essa, é se você tem metas aí, planos de sair mundo afora, já que você tem esse barcaço aí, você pensa isso de deixar as águas brasileiras e cair para o mundo aí? Isso passa pela tua cabeça? Como é que é essa questão para vocês? Bom, primeiro, quanto à primeira pergunta, o que que acontece no Brasil? Eu acho o seguinte: a questão de buscar informações só tem aspectos positivos nisso, né? Pessoas que queiram estudar e buscar fazer cursos e etc. Eu só vejo isso de forma positiva. É lógico que a pessoa não pode entrar numa paranoia de querer ficar se preparando, preparando e é meio que como a pessoa que tem um barco e fica numa marina ou num porto se preparando para viajar e nunca fica pronto e nunca vai, né? O que também é o tipo de coisa que acontece às vezes, mas a pessoa tem que se preparar sim, mas também tem que navegar, né? Ela tem que, porque a gente nunca vai estar totalmente preparado, né? Em termos de informações, de conhecimento. É preciso também buscar informações na prática, né, e praticar. O que eu vejo assim no Brasil é que existe quase que um fetiche pela tecnologia. Eu acho que não é só no Brasil, mas é que as pessoas procuram muito equipar seus barcos. Porque, lógico, o mercado oferece uma infinidade de equipamentos, né? E, de certa forma, eles são muito atraentes, assim, eles são sedutores, né? É muito sedutor a gente pensar em ter um radar, um, um dessalinizador, uma Starlink, e tudo isso, e mais, e muito mais. Porque o mercado oferece tudo isso e muito mais. Né? Dizem que o céu é o limite, né? Porém, tudo isso, na verdade, são, de certa forma, são prisões para quem vai navegar. Porque a pessoa, eu penso, no meu modo de ver, quando eu vou para o mar para navegar, o mais importante, o primordial, é que eu veja o mar, que eu esteja em conexão com o mar, com os elementos naturais. Entende? Então, por esse motivo, por essa ótica, eu prefiro não ter Starlink a bordo, por exemplo. Eu não quero ter Starlink. Eu não quero estar conectado o tempo todo quando eu vou para o mar. Entende? Porque eu quero estar conectado com o mar e não com outras coisas. Porque se eu tiver Starlink, mesmo que eu pense assim, não, mas eu só vou consultar meteorologia, de vez em quando eu vou. Eu sei como é que é a tentação, eu vou querer ver uma mensagem, se chegou, se não chegou, mandar outra mensagem. Já que eu estou com o Starlink, eu vou postar aqui alguma coisa, sabe? A gente entra nesse círculo vicioso, né? E o que eu vejo, retornando ao que eu vejo no Brasil, sabe, gente com pouca experiência que instala de tudo a bordo, e inclusive Starlink, e fica dentro do barco vendo filmes. E assim, e mesmo que a gente esteja com um grupo de velejadores a bordo de um barco desse conversando, a televisão está ligada, conectada à internet, conectada no YouTube, rodando o tempo todo, consumindo dados e rodando vídeos e música e tudo, enquanto a gente conversa. Poxa, não posso, não pode estar com esse negócio desligado, né? Entende? Então, eu vejo assim, por outro lado, gente que instala uma usina solar de painéis solares na popa, porque quanto mais energia, melhor. É lógico que a energia é muito bom a bordo, mas muitas vezes essas pessoas esquecem que quando aparecer um vendaval, esses painéis solares vão formar uma barreira significante, importante a bordo, entende? Elas vão ser vários metros quadrados de barreira de superfície exposta ao vento, que ele não vai ter como desmontar e guardar numa caixinha dentro do paiol de popa. Então, eu já vi relato assim, ó, inclusive recentemente, agora antes de ir para Noronha,
o cara de um barco desses modernos, barco leves, de certa forma até relativamente pequeno, com uma plataforma de popa, de painéis solares na popa, que ela se estendia, ela cobria quase todo o cockpit, se estendia para além da popa, mais para trás, era enorme, e ainda para frente dos painéis tinha o Bimini, o Dog House, enorme, quer dizer, é maravilhoso, sombra e energia, mas o cara pegou um vento de popa forte, que Nossa. simplesmente perdeu totalmente o controle do veleiro, porque a popa era jogada para frente da proa. Lógico, o vento pegava aquela superfície toda atrás, formava inclusive um funil aberto para o vento, né? E jogou a polpa do veleiro para frente. Como é que a pessoa vai controlar o barco? A pessoa perdeu totalmente o controle do veleiro. Entende? Então eu prefiro ter em cima do barco o mínimo de superfície exposta. Eu tenho painéis solares, mas são duas placas de 100 watts cada uma, 200 watts no total. É suficiente para mim. Toca a minha geladeira dia e noite. O piloto automático, eu não preciso contar com a energia que ele consome, porque eu só uso quando eu vou ao motor, e está gerando com o motor ligado, porque quando eu estou velejando eu uso o leme de vento que eu fiz, que não consome nada. Então, meu consumo de energia a bordo é mínimo, e é assim que eu quero navegar para o resto da minha vida, enquanto eu for velejador. Com o mínimo de consumo de energia, o mínimo de necessidade de consumo de energia, para ter o mínimo indispensável de geração e ser autossuficiente ao máximo. Entende? Uhum. E isso eu procuro levar também na minha vida, porque também é uma questão ecológica, né? Como você citou, eu estou morando agora, eu e minha esposa, ela também, ela tem uma visão ecológica bastante aguçada, muito inclusive do que eu vejo hoje da minha visão ecológica e sustentável, em grande parte é por influência dela, né? Que é alemã. Então nós optamos por viver num sítio onde não tem energia elétrica da rede pública, nós temos, as nossas instalações são como as de um barco, nós temos alguns painéis solares, baterias, o circuito é 12 volts, temos uma geladeirinha 12 volts, e temos um pequeno inverter para eventualmente ligar enfim, alguma coisa. Se a gente precisar um consumo maior, uma ferramenta, a gente liga um gerador portátil. Entende? Então, também levamos a mesma filosofia para a nossa vida em terra. E devo dizer para ti que, apesar da simplicidade, a gente se sente confortável, entende? É. Temos conexão em casa, que apesar de viver numa área remota que não tem cobertura de celular, mas a gente consegue captar um sinal com um modem que se chama modem veicular. Ele é projetado para ônibus, caminhões, então ele capta, é movido a energia 12 volts, então casa com o nosso circuito, é alimentação 12 volts, e ele funciona também como Wi-Fi, então ele distribui o sinal para a casa toda, né, para os celulares e computador e tal. Então, qual que é a resposta afinal e a de todas aí? Tem planos Sobre para a seguir? segunda. Exato. Então, na verdade, eu não tenho plano ainda, né, no momento de viajar para fora do Brasil, embora é um desejo mais ou menos latente e constante. Mas, assim, eu estou, de certa forma, pronto psicologicamente para uma próxima aventura a qualquer momento que pintar uma oportunidade. Mas, o que acontece? Nós, sendo pais de duas crianças, que agora já são dois jovens, nós sentimos na convivência com eles que, apesar do nosso desejo de rodar o mundo, e apesar da gente ter rodado um bocado com eles também, pela Europa, Mediterrâneo, navegando, mas percebemos que eles estavam sentindo a necessidade de um convívio frequente com outras crianças da mesma idade, que não fosse um convívio esporádico, com umas crianças aqui, com outras lá. Elas queriam, sentiam necessidade de um movimento, de uma convivência mais duradoura, sabe? Então decidimos parar em algum lugar,
acabamos parando no Brasil, na Bahia de Camamu, e para estabelecer raízes, sabe? E ali estamos também estabelecendo raízes em terra, e sinceramente estamos adorando isso, porque ali tem todo um outro universo. Com esse lugar, além da gente estar conseguindo cultivar algumas coisas, sabe, melhorando o espaço, tendo mais autonomia pouco a pouco, ali eu tenho o meu barco na frente do sítio, na frente de casa, uma poita bem robusta que eu mesmo construí. Eu consegui fazer um pierzinho, que é o meu portinho, minha marina particular, com a maior simplicidade do mundo. Consegui fazer um berço de madeira que eu mesmo fiz, com motosserra, com madeira que eu cortei. Fiz um berço onde eu encalho o meu veleiro. Então a autonomia chegou num ponto que eu nem sonhava que um dia, eu nem desejava, porque me parecia, era tão distante da minha realidade que eu não sonhava com isso. Mas de repente eu comecei a sonhar e cheguei a um ponto que eu consegui realizar. Conseguimos, né? Porque eu não consegui sozinho. Eu com Martina, unindo nossas forças. Então hoje nós temos o sítio, que é o nosso espaço, nosso porto seguro, temos a nossa marinazinha e o nosso estaleirinho, entende? Que é o berço onde eu consigo chegar com a maré cheia, amarro o veleiro nesse berço, a maré abaixa e o barco fica em seco. Eu consigo fazer a manutenção do meu barco, que é estamos falando de um 47 pés, ele vazio são 12 toneladas. Ele fica equilibrado em cima da quilha, apoiado em toras de madeira no chão, com uma estrutura de madeira numa das laterais, onde ele levemente se encosta. Fica equilibrado, amarrado por ambos os lados no manguezal. Entende? Então isso para mim também é um gozo total. Assim, então eu, na verdade, eu estou bastante contente com a posição onde eu estou. Assim, o desejo de ir mais além, de certa forma existe, mas não é uma ambição tão forte, porque, puxa, eu navego pelo Brasil, eu vou até Noronha, volto, entende? Eu vou até Salvador com frequência, volto, ou às vezes a gente vai até Abrolhos, sabe? Então é já tão maravilhoso isso tudo, que quem sabe a gente vá mais longe, né? Mas, por enquanto, não estamos desejando com tão avidamente. Então tá super combinado. Nosso próximo bate-papo aí vai ser focar um pouquinho nas travessias da Refeno, nas outras regatas, enfim, a gente fala um pouquinho de cháter e amanhã, quando você for tomar aquela cerveja com o Fábio Tosi, por favor, dá um super abraço nele por mim. Queria estar aí Sem com dúvida. vocês, vai ser sensacional. Eu vou estar em pensamento e te agradeço demais, Juliano. Foi uma delícia te ouvir e saber um pouquinho mais das suas andanças aí. Muito obrigada. Querida, é um prazer todo meu estar contribuindo com o teu espaço, que é muito bacana, e é um prazer enorme. Um prazer conversar contigo também, que já desde lá do Museu do Mar, né, a gente teve alguma contato à distância, e só agora que realmente estamos conversando. E é sempre um prazer, tá bom? Vamos conversar na próxima também, se Deus quiser. Um abraço bem forte e tudo de bom aí na Itália, né? Bons ventos. E assim a gente encerra mais um programa aqui no Maré Sonora. Se você gostou, eu te convido a ser um apoiador ou apoiadora do canal. Todas as informações estão disponíveis no site www.podcastmaresonora.com na seção Apoie. Outra forma de ajudar o Maré Sonora é deixar uma nota lá no Spotify. Existem umas estrelinhas que você pode selecionar e assim ajuda o canal a subir no ranking. E no YouTube você pode se inscrever, isso ajuda a fazer com que o canal chegue a mais pessoas, inspirando com histórias conectadas aos oceanos. A gente se vê então no próximo episódio e até lá eu desejo, como sempre, bons ventos!